E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o nosso papo é sobre como sair da média e buscar aquelas produtividades de elite na soja. A gente vai mergulhar fundo numa filosofia agronômica bem avançada chamada estruturação de plantas. A meta aqui é entender como construir uma lavoura que não só produz muito, mas que aguenta o tranco, mesmo quando o clima não ajuda. Vamos lá! E para começar, essa frase do Alisson resume tudo. A agricultura de alta performance hoje exige que a gente pense como um técnico de um time, sabe? Não adianta olhar só para o jogador, para a planta. A gente tem que olhar o campo todo, o clima, o solo, o ambiente. É uma mudança total de mentalidade. E é aqui que o jogo fica difícil. Todo mundo fala da famosa barreira das 100 sacas. Chegar lá uma vez é um feito. Agora, fazer isso todo ano, de forma consistente, principalmente naquelas safras complicadas com veranico, aí o desafio é gigante. É nesse ponto que o manejo convencional geralmente bate no teto. Para a gente desvendar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender bem o tamanho do desafio. Depois, a gente apresenta essa nova filosofia de planta. E na sequência, vamos detalhar um por um os 4 pilares que sustentam tudo isso. A base da planta, o seu motor nutricional, o sistema de defesa e, por fim, a estratégia de manejo. Bom, vamos começar pelo problema. A maioria dos manejos são pensados para um cenário ideal, né? Um mundo perfeito. Mas a realidade do campo é outra. Eles costumam falhar feio quando o estresse climático aperta, seja por falta ou por excesso de chuva. E olha só, esse número aqui não é teoria de livro. Isso é resultado real. Média de 92 sacas por hectare em mais de 600 hectares. Isso foi alcançado aplicando exatamente a filosofia que a gente vai ver aqui. É a prova de que romper essa barreira em área grande é totalmente possível. Então, o que é, afinal de contas, essa tal de estruturação de plantas? O ponto mais importante é o seguinte: isso não é um produto, não é uma receita de bolo que se aplica igual em todo lugar. É uma filosofia de manejo completa, um jeito de pensar que foi aprendido com culturas super exigentes, como a uva e a manga, e trazido para o universo da soja. E essa aqui é a definição que a gente precisa ter na cabeça. A gente muda o foco. Em vez de só querer que a planta cresça e fique grande, a gente passa a construí-la de forma inteligente. O objetivo é canalizar cada recurso para o que realmente importa: flores, vagens e, no fim das contas, grãos bem pesados. Vamos ao nosso primeiro pilar, e ele começa por baixo, lá na base. A lógica é bem simples. Não dá para construir um arranha-céu com um alicerce fraco. Para ter uma planta produtiva e forte lá em cima, a fundação dela, o sistema de raízes, tem que ser simplesmente excepcional. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito brutal. Na esquerda, a gente vê um sistema superficial, totalmente vulnerável, que na primeira dificuldade já vai sofrer. Na direita, um sistema profundo, bem estruturado. Isso aí é um verdadeiro seguro contra a seca. É a garantia de que a planta vai achar água e nutrientes mesmo quando a situação apertar. Mas e aí? Como a gente constrói essa base poderosa? A raiz da soja, por natureza, tende a ser meio preguiçosa. Se a gente não der um bom motivo, ela não vai fundo. Por isso, a gente precisa criar o cenário perfeito. Construir fertilidade lá embaixo, garantir uma ótima saturação de cálcio e, para fechar, dar um estímulo fisiológico que diga para a raiz: cresça para baixo. Com a fundação bem feita, é hora de cuidar do motor da planta. E é aqui, pessoal, que a gente vai quebrar um dos maiores mitos do manejo da soja. Um mito que envolve o nitrogênio, o nutriente mais importante de todos. Essa é a pergunta de $1 milhão. Por muito tempo, se acreditou que a fábrica de nitrogênio da soja desligava quando começava o florescimento. A ciência e a prática já mostraram que essa ideia está completamente ultrapassada. Essa linha do tempo aqui deixa tudo bem claro. A FBR não para em R1 de jeito nenhum. Pelo contrário, ela precisa continuar a todo vapor até lá na frente, em R5, que é o pico da demanda de nitrogênio para encher o grão. Manter esse motor funcionando, com nutrientes como cobalto e molibdênio, é fundamental para buscar o teto produtivo. Agora vamos para o terceiro pilar. Esse aqui é sobre como a gente consegue ligar o sistema de defesa e de estruturação da própria planta. É a parte mais elegante do manejo, eu diria. Esse nome metabolismo secundário pode parecer complicado, mas a função dele é bem direta. Pensa que é a farmácia e a fábrica de material de construção da planta. Quando a gente ativa isso, ela começa a produzir os compostos que a deixam mais forte, mais resistente a doenças e até mais eficiente na comunicação com os nódulos da FBN. E essa frase aqui é a virada de chave. Muita gente acha que isso é um gasto de energia para a planta.
Na verdade, é um investimento super estratégico. É a planta pegando seus recursos e direcionando para construir resiliência e estrutura. E esse investimento se paga, e com juros, lá na colheita. E olha só os resultados práticos dessa ativação. A gente produz mais lignina, que é tipo o esqueleto da planta, deixando ela mais ereta. Produz flavonoides, que melhoram a comunicação com as bactérias fixadoras de nitrogênio. E produz fitoalexinas, que são como os antibióticos naturais da planta. Esse gráfico mostra o poder que a gente tem na mão. Com o ativador nutricional certo, como o cobre, por exemplo, a gente consegue pegar uma matéria-prima da planta, a fenilalanina, e fazer com que a maior parte dela vire lignina. A gente está, na prática, dando uma ordem para a planta, construa mais estrutura, fique mais forte. Chegamos ao quarto e último pilar, aquele que amarra tudo. Porque, não adianta nada ter os conceitos na cabeça se a execução no campo for ruim. É aqui que entram a estratégia, o timing perfeito e uma baita capacidade de adaptação. E o pulo do gato é este: o jogo da alta produtividade se ganha cedo, muito cedo. O erro mais comum é esperar a planta crescer para depois tentar corrigir algum problema. Na estruturação, a gente define a arquitetura e o caminho que a planta vai seguir lá no comecinho, em V2, V3, é ali que o destino da lavoura é traçado. E o manejo estratégico de verdade não é uma receita engessada, ele se adapta. Esse quadro mostra a lógica. A gente usa a previsão do tempo para agir, não para reagir. Vai vir uma seca, então vamos fortalecer a planta antes. Tá vindo uma sequência de dias nublados, então vamos ajustar a nutrição. É jogar xadrez com clima, e não damas. Então, para a gente fechar e recapitular, os 4 pilares são esses. Primeiro, construir uma base de raízes forte e profunda. Segundo, manter o motor de nitrogênio ligado o ciclo todo. Terceiro, ativar as defesas e a estrutura interna da planta. E quarto, ter uma execução impecável, que começa cedo e se adapta o tempo todo. E isso nos leva à conclusão mais forte de todas. Muita gente pergunta, tá, mas qual o produto que faz isso? A verdade, pessoal, é que o principal produto não vem num galão. É o conhecimento. Conhecimento para entender o sistema e tomar a decisão certa, na hora certa. Então fica aqui uma reflexão final para a gente. O nosso manejo hoje está só na defensiva, só tentando proteger o potencial que a genética da semente já tem, ou a gente já virou essa chave e está de fato ativando esse potencial, destravando uma produtividade que muitas vezes fica ali adormecida, só esperando o estímulo certo para aparecer.